Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um relatório semanal das nossas Top Picks. Bom, a semana que passou foi uma semana de intensa volatilidade. A gente teve a Guerra das Coreias, digamos, trazendo uma certa instabilidade ao cenário geopolítico. Além disso, no âmbito macroeconômico, a Irlanda ainda em discussões com as autoridades monetárias mundiais, decidindo, e principalmente europeias, decidindo se aceitaria ou não o pacote de ajudas, de incentivo à sua economia. Tudo isso gerou um certo clima de instabilidade macroeconômico global e os mercados financeiros acabaram refletindo isso. Por outro lado, como um contraponto, a gente teve dados positivos da economia norte-americana, tá? Mas a economia norte-americana que estava na expectativa da Black Friday, do dia de ação de graça, daquele dia que os americanos vão às compras. Então, ou seja, a economia americana estava em compasso de espera dos dados de vendas, especialmente, desse período aí de ação de graça, que é um período bastante importante para a economia norte-americana. Bom, nesse cenário bastante complexo, digamos assim, a gente apresentou uma queda, o Ibov aí de 2,5%, a gente passou por mais uma semana de queda. Bom, estou aqui com o Gustavo Pires, comentar aí sobre como foi o desempenho das ações da nossa carteira nessa semana. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, William. Boa tarde a todos. Bem, como a gente pode observar na performance aqui ao lado, realmente a semana não foi fácil, né? Ibovespa acumulando uma significativa queda de 2,5%, né? Lembrando que na semana que antecedeu a semana havia sido uma semana positiva, né? E nosso portfólio acabou acompanhando o Ibovespa, acabou tendo uma performance ligeiramente superior, 2,3% até o momento, né? Lembrando que a gente vai fechar de fato a nossa performance do Ibovespa no final do pregão de hoje. Mas de qualquer forma, a gente pode observar aqui a OGX seria o destaque de queda, não foi uma queda tão expressiva em relação ao índice, mas assim foi uma queda relevante de 4% na semana. Por outro lado, a LL com 0,4% de queda, pode-se dizer que foi o destaque positivo, né? Ou que menos impactou para o resultado negativo da carteira. Bom, para essa semana o cenário continua um tanto quanto estável, apesar da Irlanda ter o seu caso aparentemente resolvido, a gente segue naquele clima, digamos, de incerteza em relação à Europa, com agora digamos, o mercado especulando em relação a outros países inclusive mais importantes, tem uma economia mais representativa na comunidade europeia, que é o caso de Portugal e Espanha. O mercado agora começa especulações de que também esses países necessitarão de uma ajuda, e essa ajuda seria maior ainda do que foi a Irlanda, e a situação seria um pouco mais complicada, até pelo tamanho dessas economias. Bom, então o clima de incerteza na Europa persiste, os dados de vendas no feriado de ações de graça dos Estados Unidos vieram praticamente em linha com o que o mercado esperava. Então, se a gente fica em termos de economia americana em compasso de espera do payroll, que sai na sexta-feira, que traz dados de emprego nos Estados Unidos, é um indicador bastante importante. Tá? E na China, a gente também tem indicadores bastante importantes que podem ou não dar um tom aí de qual será a medida de aperto ou não da economia chinesa, aperto de política monetária contracionista ou não, que porventura a China possa vir a adotar. Então, se a gente continua, digamos assim, num clima de incerteza, instabilidade, ainda que sempre cabe lembrar que a nossa economia vai muito bem, a gente continua numa atoada de crescimento, e a expectativa aí para o final do ano, pelo menos para Natal, uma expectativa muito positiva aí de vendas recordes no varejo. A equipe econômica e a equipe ministerial da nova presidente Dilma já vem sendo, digamos assim, determinada, e aparentemente está de acordo com aquilo que o mercado já estava esperando. Enfim, a gente não teve nenhuma surpresa negativa que pudesse refletir em um desempenho ruim das ações. Então, por hora, a gente fica mais num clima de instabilidade macroeconômica global. Bom, dentro desse clima, como é que a gente pode montar um portfólio, Gustavo? Temos algumas trocas? Pois é, como a gente pode observar na tabela aqui ao lado, a gente realizou sim duas alterações. A primeira dela foi a saída da OGX, e adicionamos no seu lugar a STT, né, a JET4. Também retiramos a LL da carteira e adicionamos Randon Rapid 4 para o portfólio dessa semana. Tá? Falando um pouco mais sobre o Randon, depois eu falo sobre a STT. A Randon, a empresa, ela é muito linkada ao PIB brasileiro, é muito exposta aos principais segmentos da economia. Ela que é uma empresa ligada principalmente ao modal rodoviário, né? Ela vem esse ano vem caminhando para ter seu ano com maior receita, o ano de 2010, possivelmente ela já bate isso agora em novembro, isso porque o ano vem muito forte em função da isenção de IPI para caminhões e tratores, né? Lembrando que o IPI saiu de 5% para zero, então isso vem influenciando bastante
as compras desses itens, que são bastante relevantes dentro da receita da Randon. Existe também uma linha de financiamento do BNDES com juros subsidiados para o setor, tá? Fazer compras com juros mais baratos. Então, o setor está muito aquecido, a própria economia brasileira aí subindo. A expectativa é que em 2010 o PIB tem um crescimento de 7,5%, o ano que vem também, 2011 4,5% de alta. Então, todo esse cenário positivo vem fazendo com que a empresa tenha uma receita muito forte, um resultado muito forte no ano 2010. Tá? Adicionalmente, a gente observou na semana passada uma queda muito forte, 10% de queda das ações de Randon, frente ao Ibovespa aí, com uma queda em torno de 2,5%. Né? Então, a queda foi muito forte, a nosso ver foi exacerbada, acabou abrindo uma boa oportunidade de investimento na companhia, que já figurou nas nossas carteiras, mas por hora não estava nenhuma. Então, tive uma oportunidade bem interessante de estar voltando em Randon. Legal, Gustavo, obrigado. De fato, o Randon aí chamou a atenção essa queda bastante expressiva, uma excelente empresa que já teve na nossa carteira recomendada, e aí abre-se uma boa oportunidade. Semelhantemente, a STT também teve uma queda, a nosso ver, exacerbada. Ela vem de 6 pregões consecutivos de queda sem nenhum motivo aparente, tá? Inclusive caindo mais do que o Ibovespa. Ela que é uma geradora de energia no estado de São Paulo, com um perfil totalmente resiliente e conservador de operações, ou seja, a gente não tem por que imaginar que, dado que a produção industrial e que o PIB brasileiro vem se comportando com um bom desempenho, a gente não tem por que imaginar que a gente vai ter um desempenho negativo nos próximos números ou no resultado da STT, que continua gerando energia e vendendo essa energia, que é praticamente toda assegurada dentro do bloco de concessão dela, que é o estado de São Paulo. Então, por isso a gente coloca a STT também como uma forma de reduzir, digamos assim, a nossa volatilidade da nossa carteira, tornar a carteira mais conservadora, preparando-a para um ambiente mais instável que a gente imagina que vai acontecer nessa semana. Em relação à retirada de OGX, que é um ativo que está na nossa carteira recomendada de longo prazo e que vem aí desde o início das nossas top picks, ela se fundamenta muito mais, não digamos assim, na perda de fundamento, em algum motivo, alguma notícia ruim para o OGX. Não, é simplesmente para a gente não ver nenhum trigger, nenhum fato relevante, nenhum fato novo para acontecer que motive novas altas, tá? E ela que tende a ter uma volatilidade um pouco maior do que a STT. Então, ou seja, por isso a gente está retirando a OGX, simplesmente por a gente não ver grandes acontecimentos para o curto prazo que possam impactar positivamente ela. Tá bom, pessoal? Então, essas são as nossas top picks semanais. O nosso relatório completo está no site, então peço que você acesse o site e para, enfim, ter todas as explicações mais completas a respeito das nossas top picks semanais. Bom, pessoal, ficamos aqui até a próxima semana. Obrigado, Gustavo. Bom dia a todos.